quero ler com vocês o texto da palavra de Deus, que está em 1 Coríntios, capítulo 11, e o verso de número 23. É um texto muito conhecido, é o texto base da nossa ceia, a ceia do Senhor. E eu quero meditar com você. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, até o verso de número 26, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Verso 25, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O texto fala de nova aliança. A explicação do apóstolo Paulo é chamar a atenção da igreja. E no caso, o endereço imediato foi os irmãos de Corinto, porque eles estavam transformando a ceia num ritual meramente religioso. E isso estava trazendo vários problemas para a própria igreja, porque eles estavam misturando a ceia com uma simples refeição e até uma refeição desorganizada. Se você ler os primeiros versos do capítulo 11, os irmãos que traziam mais comida, outros que traziam menos comida, não repartiam entre eles, alguns ficavam com fome, outros nem participavam da ceia do Senhor. Em outras palavras, a ceia tinha se transformado em um aspecto meramente litúrgico, institucional, onde se perdeu o valor do que estava sendo celebrado e comunicado, e que foi comunicado por Jesus como mandamento e como ordenança. E esta mensagem vale para os nossos dias. Quando nós ceamos, nós estamos, entre tantas outras coisas que significa a ceia, nós estamos celebrando a nova aliança com o Senhor. É por isso que o verso que nós lemos diz, no verso 25, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. A nova aliança. Quando nós falamos em aliança, o nosso pensamento geralmente vem para o anel que os casados usam como símbolo da vida conjugal, que deve ser fundamentada no amor e da fidelidade. A aliança, um anel de ouro, que representa a divindade, que representa um material mais durável, que representa a eternidade de Deus, a presença de Deus no casamento. E na própria Bíblia, o relacionamento de Deus com Israel, em alguns momentos, simbolicamente, ele fala dele como marido e Israel como esposa. Assim como a igreja é a noiva e Cristo é o noivo, e a igreja sendo preparada pelo Espírito Santo para o grande dia do casamento. E a palavra aliança na Bíblia também se refere a esse compromisso, a esse pacto
de Deus com a humanidade e da humanidade com Deus. E quando a Bíblia fala de nova aliança, é porque ela está se referindo a outras alianças que existiram na Bíblia. Pelo menos na palavra de Deus, nós temos registradas 8 alianças de Deus com a humanidade e a exigência da humanidade desse compromisso com Deus. De um modo geral, as alianças, elas são classificadas em 2 tipos: as alianças condicionais e as alianças incondicionais. As alianças condicionais significa que para Deus cumprir a sua parte, o homem tem que cumprir primeiramente a sua parte para com Deus, cumprir o seu compromisso estabelecido naquela aliança. E as alianças incondicionais na Bíblia são as alianças que elas dependem única e exclusivamente do amor, da soberania e da ação de Deus. Independente do homem querer ou não, Deus vai cumprir o que ele firmou na sua aliança. De um modo geral, nós temos 7 antigas alianças e nós estamos vivendo em uma que nós consideramos como a nova aliança. E quando Jesus diz que ele está inaugurando esta nova aliança, você precisa entender o que significa estas alianças com Deus. Porque muita gente pensa que o cristianismo ou o relacionamento com Deus é meramente um amontoado de regras religiosas, ou confunde a igreja com a parede, com o prédio, com a organização, com a placa que está lá na frente. Mas a igreja é o resultado de vidas que foram compromissadas e estão sendo chamadas diariamente a esse compromisso com Deus, de viver esta nova aliança. E para você compreender o significado dessa nova aliança, eu quero só dar uma passada bem rápida para você entender as antigas alianças. A primeira aliança bíblica é a aliança edêmica, que vem de Éden. Está registrado em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerás. A aliança edêmica estabelece o que nós chamamos de dispensação da inocência. O homem, diante de todas as bênçãos de Deus, foi criado, recebeu vida, recebeu família, recebeu o governo da terra, a liderança para desfrutar de tudo que Deus fez. Ele só tinha um mandamento, que era obedecer a Deus. De todas as árvores do jardim, ele podia comer, mas ele só tinha que jejuar uma: a árvore do conhecimento e do bem e do mal. E ali naquela aliança de Deus com Adão e Eva, Deus traçou as consequências do pecado pela desobediência. Quando Deus estabeleceu que se eles desobedecessem, eles trariam sobre as suas vidas a morte física, que é a separação da alma e do corpo, porque quando Deus criou o homem, Deus não colocou a vida dentro do homem, Ele colocou na vida eterna. Vida espiritual, que é o relacionamento de Deus com o homem. Por isso que morte não é um ser com uma faca na mão ou uma foice. A morte na Bíblia é um estado. Quem está morto está separado espiritualmente de Deus. É por isso que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Você pode estar vivo fisicamente, mas você pode estar morto espiritualmente. Adão pecou,
e ele experimentou a morte espiritual imediata, porque foi expulso do jardim do Éden. Morte espiritual imediata, morte física, ele morreu com 930 anos depois. E a morte eterna, quando o homem morre sem conserto, sem arrependimento, e vai para outra vida distante eternamente de Deus. No caso de Adão e Eva, nós cremos que mesmo fora do jardim, eles se arrependeram e eles estabeleceram a comunhão com Deus. E nós o encontraremos no céu e na glória. Quando Adão é expulso do jardim, nós temos Deus firmando com Adão a segunda aliança. Essa aliança é chamada de aliança adâmica, porque agora é uma aliança com o homem, com Adão. E isso está estabelecido em Gênesis, capítulo 3 de Gênesis, verso 16 ao verso 19, diz assim: e a mulher, ele disse, aumentarei muito os teus sofrimentos da gravidez, com dor você dará luz a filhos, seu desejo será para seu marido, e ele a governará. Às vezes, a gente vê um marido querendo que a sua esposa se submeta a ele, usando esse texto. Mas esse texto está ultrapassado. Esse texto é maldição para a mulher. Teu marido te governará. Você terá dores, vai ter filhos com dores. E aumentarei os teus sofrimentos. É depois da queda. Jesus vai reverter tudo isso. E o verso 17 diz: e a Adão disse, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá pelo sustento durante os dias de sua vida. Verso 18, ela produzirá também espinhos, ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Do suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Sem acesso à árvore da vida, o destino físico do homem é voltar ao pó. Ontem eu sepultei mais uma pessoa, um amado irmão de 88 anos de idade. Se Jesus não voltar, não importa se você vai viver 105 anos, como a minha bisavó que foi sepultada ano passado. Todos nós estamos debaixo desta aliança adâmica. Eu esqueci de falar para você. A primeira aliança, a edêmica, era condicional. Se Adão permanecesse fiel, ele não seria expulso do jardim. Esta segunda aliança, ela é incondicional. Não importa o que você faça, você vai morrer. Você vai trabalhar e vai conquistar os teus ganhos com suor. Você vai ter filhos com dores, não só dores físicas, mas dores emocionais, dores da alma, todo tipo de dor. E escute uma coisa, aqui é inaugurado a segunda dispensação, que é chamada dispensação da consciência. Aqui, desde a expulsão até Noé, com o dilúvio, essa dispensação não tem lei, não tem uma Bíblia para o povo se organizar, não tem um mandamento sequer. Como é que os homens tinham comunhão com Deus, como Adão? Através da consciência. A consciência, onde Deus imprime no espírito do homem o desejo da obediência, os princípios morais de entender o que é certo e o que é o errado. Escute uma coisa, aí nós vamos para a promessa. É nesse momento, em Gênesis capítulo 3, verso 15, que Deus faz uma promessa. Deus disse: eu trarei o descendente da mulher. Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre a mulher e a serpente. Porém, inimizade entre o descendente da mulher
e a descendência da serpente. E o descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? Jesus. Ele vai esmagar a cabeça de Satanás. É a primeira promessa que nós temos da vinda de Jesus como nosso Salvador. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá ao calcanhar, lá do princípio. E aí nós temos a aliança noética. Gênesis capítulo 9, verso 1 ao 18. Eu não vou ler, porque é um texto longo, mas você pode ler com calma depois. O que é que fala a Bíblia? Devido à iniquidade, à imoralidade, à corrupção que alcança todo o gênero humano, Deus então resolve não mais habitar no homem. E Deus diz: o meu espírito não permanecerá insistente no homem, mas eu destruirei toda a raça humana. Mas no meio deste juízo, há um homem que se levanta, e diz a Bíblia que ele alcança a graça diante de Deus. O nome dele é Noé. E Deus faz uma aliança com Noé. Deus revela o seu projeto para Noé. Ele constrói a arca, ele entra na arca com a sua família. E a partir do capítulo 6 de Gênesis, ele começa a fabricar a arca. E então vem o dilúvio, mas ele se salva com a sua família. Passado o dilúvio, no capítulo 9, verso 1 a 18, Deus faz uma aliança com Noé. É a aliança noética. Essa aliança, ela é incondicional. Deus coloca um arco-íris na nuvem, e Deus promete a Noé dizendo: eu não mais destruirei a raça humana com o dilúvio. É uma promessa incondicional. A partir desta aliança, nós temos a dispensação do governo humano. Deus novamente colocando em Noé e na sua descendência a missão de governar a terra, de se multiplicar. E Deus ordena isso no capítulo 9. Multipliquem-se, comecem tudo de novo. Mas aí quando você chega no capítulo 11 de Gênesis, você observa que o homem falha, o governo humano fracassa, a dispensação do governo humano falha. E Deus então destrói a torre de Babel, que eles tentam construir para tocar nos céus, na ignorância, no orgulho, para construir um monumento, para serem maiores do que Deus. E Deus não só faz isso, mas como Deus confunde toda a terra, criando várias línguas, espalhando aquilo que era um só povo, e dá origem a todas as raças a partir dali. E aí vem a quarta aliança, que nós conhecemos como a aliança abraâmica. Capítulo 12 de Gênesis, capítulo 12, verso 1 ao verso 4. Deus chama o homem para começar tudo de novo. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Verso 3: abençoarei aqueles que o abençoarem, e o amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Abraão sai da sua terra e inicia uma nova dispensação. Você sabe qual é? Alguns chamam de dispensação patriarcal, mas o nome mais correto é a dispensação da promessa. Abraão não tinha Bíblia, Abraão não tinha igreja, Abraão não tinha outra revelação especial, mas ele orientava a sua vida pela promessa. Um homem de 75 anos, que começa uma jornada de fé com Deus. Por isso, ele é chamado pai da fé. Sua esposa tinha 65 anos, e a promessa vai se cumprir quando eles chegam aos
90 anos de idade, quando nasce Isaque, o filho da alegria, e através de Isaque vem a nação de Israel, e Deus então gera a nação, de onde virá o Messias, o descendente prometido, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Quando você lê capítulo 11 de Hebreus, você vai ler a Bíblia dizendo sobre Abraão, que toda a sua vida, sua expectativa de sair da sua terra e partir, é porque ele é movido por uma pátria celestial, e porque ele, pela fé, ele vê a Cristo, e ele quer encontrar-se com Cristo. A aliança abraâmica, com a dispensação da promessa, vai até o Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus faz uma outra aliança, já com os descendentes de Abraão, que agora é uma nação que saiu do Egito, e antes deles irem para a terra de Canaã, eles são orientados por Deus, levados por Moisés para o Monte Sinai. Por isso que Deus, antes de fazer qualquer coisa na nossa vida, Ele começa com a reforma da nossa mente pela sua palavra. Lá no Sinai, Deus estabelece a quinta aliança, que é a aliança mosaica. Quando você lê Êxodo capítulo 20, verso 1 em diante, até o final de Êxodo, Êxodo capítulo 20, do verso 1 até o capítulo 31 e o verso 18, você vai encontrar os 10 mandamentos, e você vai encontrar as leis de Deus específicas, não só envolvendo a parte espiritual, mas a parte de saúde, a parte de orientação para o povo de Israel. E aqui eu quero que você entenda, que ali Deus estabelece promessas que são incondicionais, que permanecem até hoje para o povo de Israel, e permanece também para a igreja. Mas Deus também estabelece promessas condicionais, isto é, Israel tinha que executar, tinha que obedecer, para que ele recebesse o cumprimento daquilo que Deus estava fazendo e realizando. Até hoje, todos os povos são orientados, não só a igreja, mas por aquilo que Moisés recebeu como lei e como os 10 mandamentos. As maiores constituições, os maiores princípios de valores de humanidade se baseiam nos 10 mandamentos. Ali, Deus ele estabelece um compromisso com o seu povo. E ali Deus inaugura uma nova dispensação, que é chamada a dispensação da lei. Povo orientado pela lei. Povo seguindo a lei. Quem não seguisse a lei, morria. Período da lei. A sexta aliança, estabelecida por Deus, quando o povo de Israel chega na Palestina, de frente para a Palestina, ela está resumida no livro de Deuteronômio, capítulo 30, do verso 1 ao verso de número 10. Diante da terra da promessa, terra que Moisés não entrou, porque pecou diante de Deus, quando bateu e feriu a rocha. Mas Moisés, ele repete todo o livro de Deuteronômio. Todo o livro de Deuteronômio é a repetição de tudo que Deus ensinou através de Moisés nos outros livros. São os discursos de Moisés. E no capítulo 30, Moisés, pelo Espírito de Deus, ele estabelece a aliança da Palestina. Nesta aliança também existem promessas incondicionais e existem promessas condicionais. Deus promete a Israel a habitação na terra. Deus promete a Israel que é uma herança eterna. Mas ao mesmo tempo, Deus diz para eles: se vocês não obedecerem a minha promessa, se vocês não seguirem os meus mandamentos, eu vou levantar nações poderosas contra vocês, que vos expulsarão da terra.
e depois eu trarei vocês de volta, quando vocês me temerem e me obedecerem. E isso aconteceu. Israel ocupa a terra, depois vem a perseguição da Síria, depois vem a perseguição da Babilônia, eles são expulsos, depois eles voltam para a terra 70 anos depois vem o Império Romano, na década já de 70 depois de Cristo, e eles são expulsos novamente da terra da Palestina. Houve a grande diáspora, e Israel só voltou para a terra em 1948, para ocupar, que é o novo Estado de Israel. Observem que a aliança da Palestina, ela é feita dentro da dispensação da lei. E aí nós temos a última dispensação antiga, que é a dispensação da aliança davídica. Ainda dentro da dispensação da lei, Deus chama Davi, seu guerreiro, o homem segundo o seu coração. E Deus promete para ele, em 2 Samuel, capítulo 7, verso de número 16. Deus fala para Davi: quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o seu trono estabelecido para sempre. É por isso que até hoje Israel não tem rei. Israel está esperando um rei que vai reinar não só em Israel, mas vai reinar em toda a terra, e nós reinaremos com ele, que é o nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Quem está esperando Jesus? Levante as suas mãos. Aliança davídica conclui com a nova aliança. Escute uma coisa: quando Jesus, na última ceia, depois de 33 anos na terra, depois de todas as promessas a respeito dele, promessas como Isaías 7,14, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Depois da promessa de Isaías 53, ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas iniquidades, ele levou sobre si todos os nossos pecados e as nossas transgressões. Jesus nasceu como criança, no útero de uma mulher, Maria, gerado pelo Espírito Santo. Nasceu como criança, cresceu como adolescente, como jovem, se tornou homem. Aos 30 anos começou o seu ministério. Jesus curou, Jesus evangelizou, Jesus expulsou demônios, Jesus curou leprosos, Jesus ressuscitou mortos. Tudo que Jesus fez foi importante, mas a maior obra que Jesus fez não foi essa. Jesus, ele veio para estabelecer a nova aliança, uma aliança maior do que a edêmica, uma aliança maior do que a adâmica, uma aliança maior do que a noética, uma aliança maior do que da promessa, uma aliança maior do que a lei. Ele veio inaugurar a nova aliança, não com sangue de bezerros, não oferecida por sacerdotes, não estabelecida dentro de um templo, mas ele veio estabelecer uma nova aliança com o seu próprio sangue, morrendo na cruz do Calvário. E Jesus veio para estabelecer o quê? Ele veio para estabelecer a dispensação da graça. João 3,16, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O interessante é que o profeta Jeremias falou desta nova aliança, no capítulo 31,
no verso 31, o profeta Jeremias, ele diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, referindo-se às alianças que eu mencionei, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Olha o verso 33, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ao morrer na cruz do Calvário, Jesus está proclamando que na sua morte, no seu sangue, Ele está cumprindo toda a lei de Deus. Quando Jesus, na cruz, Ele diz ao Pai: tudo está consumado. A palavra grega é tetelestai. Tudo está cumprido. Pai, está feito. A Bíblia diz que ali na cruz, Jesus, Ele pagou o preço do nosso pecado. O preço do pecado de Adão. O preço do pecado de Abraão. Ele pagou o preço do pecado de todos aqueles que ainda vão nascer. Na linguagem do apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 12, verso 13, Jesus rasgou todo o escrito de dívida que havia contra nós. O que é a dispensação da graça? Hoje, Deus não exige que você seja salvo pelos seus méritos, pelas suas obras, mas você é salvo pelos méritos de Cristo, que Ele conquistou por você, lá na cruz do Calvário. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O que é nova aliança? Quando nós nos reunimos para comer o pão e beber o vinho, o que é que nós estamos declarando? Nós estamos declarando que nós já estamos libertos do poder do pecado. Nós estamos celebrando que Satanás não tem mais poder sobre a nossa vida. Nós estamos declarando que nós temos uma comunhão com Deus, porque além de sermos as suas criaturas feitas por Ele, assim como Ele fez Adão e Eva, agora nós somos filhos de Deus. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 16 diz: e o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quando celebramos a ceia e estamos declarando a nova aliança, o que é que nós estamos celebrando? Estamos celebrando que hoje a nossa vida é uma vida guiada, orientada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Levante as suas mãos. Não sei se você já fez isso hoje. E diga assim para o Espírito Santo: obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor veio habitar na minha vida. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou casa de Deus. Deus não mora em paredes. Deus não mora em edifícios. Deus não mora em microfones. Deus não mora em caixas de som. Não! Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. É a nova aliança. É Deus habitando dentro de nós. É Deus habitando na vida do teu filho, da tua filha, da tua esposa. Amanhã você vai sair para o trabalho, mas você leva Deus dentro de você.
tua esposa fica em casa e ela fica cheia de Deus. Teu filho vai trabalhar e ele vai cheio de Deus, porque você tem a presença de Deus dentro de você. Cristianismo não é religião, não é liturgia, não são regras. Cristianismo é a vida de Deus dentro de mim, eu sentindo a plenitude de Deus na minha vida. João capítulo 17, verso 3, Jesus disse assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Quando eu celebro a nova aliança, e eu digo, vou comer o pão, e eu vou beber o vinho, eu estou declarando que eu tenho uma nova morada, um novo destino, eu tenho um propósito. Jesus disse em João capítulo 14, verso 1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois eu vou preparar um lugar para vocês. Quem está esperando a volta de Jesus? Na última ceia, Jesus pegou o pão e o vinho, e ele falou aos discípulos: comam deste pão e bebam deste vinho, porque ele representa o meu sangue derramado em favor de muitos. Mas eu digo que não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber convosco no reino de meu Pai. É a nova aliança, é mais do que pertencer à Assembleia de Deus. Se você acha que a sua maior motivação de estar aqui, ou vir para o culto, ou vir para a ceia, é a igreja no aspecto físico, no aspecto institucional, você ainda não entendeu nada. Às vezes eu fico triste com alguns irmãos que dizem assim: pastor, me olharam com cara feia, eu estou largando tudo, estou saindo da igreja. Ou então eu ligo para alguém que está completamente voltado para o pecado, e eu pergunto: irmão, o que aconteceu? O que foi? O que aconteceu com a sua vida? Ele diz: pastor, tive vários problemas e saí. Eu digo: não entendeu nada, não entendeu a nova aliança, não entendeu o que Jesus fez por você. Deus não morreu na cruz do Calvário em Jesus para que você comprasse um paletó novo, ou que você recebesse um cartãozinho de membro. Não, Deus não morreu por você na cruz através de Jesus para que você tivesse uma cadeira cativa hoje aqui no domingo à noite. Não, Jesus morreu por você para escrever o seu nome no livro da vida. É a nova aliança, é a nova aliança no meu sangue, e é de graça. É só você dizer: eu quero. Não precisa andar de joelho, não precisa pagar promessa, não precisa subir uma escada de 200 metros, não precisa carregar uma cruz no pescoço, não precisa ficar carregando uma culpa interna, dizendo: eu não mereço, eu não posso, eu não sou digno. Na verdade, a nova aliança é justamente para alguém que admite que não pode fazer nada. Pessoas como Zaqueu, morava em Jericó, milionário, mas ele resolve encontrar Jesus sobre numa árvore, e ao passar, ele nem imagina que Jesus vai parar debaixo daquela árvore, vai olhar para ele e desce: porque hoje me convém ficar na tua casa, me convém. Em outros textos diz assim: eu necessito ficar na tua casa.
a necessidade de Deus de ir na casa de um pecador. E eu quero dizer para você que essa é a dispensação da graça. É o sangue inaugurado por Jesus. Ele tem a necessidade de entrar nos porões da tua alma, no lugar onde ninguém quer entrar. Jesus entra hoje. E quando Jesus diz: eu vou na tua casa, as pessoas começaram a clamar e a gritar e a dizer: esse é um pecador, como é que ele vai entrar na casa desse homem que não presta, odiado na sociedade de Jericó? Mas quando Jesus chega lá, ele diz: este é filho de Abraão. Porque o olhar de Deus é um olhar de graça. Deus te vê além do pecado, além da derrota, além da miséria. Deus te vê com os olhos de transformação. Deus te vê além dos olhos vermelhos da embriaguez. Deus te vê além do fedor da prostituição. Deus te vê como Ele quer que você seja. Deus te vê transformado pelo poder do seu sangue. E Jesus então declara: hoje há salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Eu já fui assim. Todos nós que estamos aqui não somos melhores do que as pessoas que estão lá fora. Nós estamos aqui por causa desta nova aliança. E diga: Senhor, obrigado pela tua nova aliança. Obrigado pela tua nova aliança. Não de leis, não de homens, mas a aliança da graça, do perdão, aliança do chamado do teu Espírito, aliança da transformação de pecadores em filhos.